Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Paz, Dodô. Tudo bem? Paz, Beth. Paz, Raquel. Paz, Sara Fragoso. Irmãos, hoje, né, sábado, nós vamos estar rapidamente passando sobre o que Jesus fez no sábado, né, na Semana da Paixão. E hoje nós não temos muito, né, o que falar, ou seja, o sábado não foi como a sexta-feira, onde Jesus teve um dia muito, né, conturbado, com muitos fatos e muitos acontecimentos. O sábado foi um dia, né, Jesus estava no túmulo, né, e no mundo terreno, né, o mundo físico, né, o corpo de Jesus estava sepultado e era o dia de descanso dos judeus. Era o dia que os fariseus, os mestres da lei ensinavam o povo que era, né, o dia de guardar-se, ou seja, eles guardavam o sábado. Então, as mulheres estavam, né, a Bíblia até diz que as mulheres estavam aguardando passar o sábado para que no domingo pela manhã elas pudessem ir ao túmulo. Então nós vamos hoje dar uma olhada, né, um pouco do que estava passando, né, na superfície da Terra, né, no mundo físico, e vamos dar uma pincelada ou dar uma olhada bíblica na questão do mundo sobrenatural, o que estava acontecendo, né, no mundo espiritual. O mundo físico, né, como eu já disse aqui, as mulheres estavam aguardando para no sábado, né, passar o dia de descanso para no domingo pela manhã ir até o túmulo, né, e onde elas encontram Jesus ressurreto. Então, no mundo físico, sábado, né, Jesus estava sepultado, estava morto. Até há uma banda, né, conhecida como Black Sabbath, né, que traz a ideia do sábado negro. Ou seja, a ideia, né, dos satanistas é que o sábado é o dia da vitória de Satanás. O sábado foi o dia em que ele conquistou, né, ele matou o Filho de Deus. Então, é a ideia lá de Gênesis, capítulo 3, onde Deus fala, né, para Satanás que a serpente, que dos filhos da mulher viria um, que Satanás ia, né, morder o calcanhar dele, mas ele ia pisar na cabeça de Satanás. E nós sabemos, né, que a mordida, né, de Satanás, a mordida da serpente no pé de Jesus, foi a morte dele. Então Satanás mordeu o pé de Jesus e Jesus morreu. Mas o que Satanás não entendeu e não sabia era que Jesus estava pisando na cabeça de Satanás quando Satanás mordia o calcanhar dele. Que a morte de Jesus não significava, né, a perda do reino, ou não significava a destruição do cristianismo ou a destruição do Messias. Mas a morte no calcanhar de Cristo, a morte no calcanhar daquele do filho da mulher, era significado da vitória, né? A morte de Jesus trouxe a vitória. Então, sábado, né, pode-se dizer que Satanás estava com os anjos, né, pulando o carnaval.
desculpa, né, com os anjos caídos, não com os anjos, né, de Deus, mas com os anjos caídos, com os demônios. Satanás e os seus demônios estavam no inferno, né, no lugar dos mortos, pulando o carnaval, se alegrando, estavam, né, comemorando a vitória porque a serpente pisou no calcanhar do descendente da mulher. Mas o que ele não sabia, irmão, esperava é que a morte de Jesus era a vitória sobre ele. E aí, lá em 1 Pedro, capítulo 3, eu quero que, né, você coloque aí nos comentários, para que os irmãos que cheguem depois possam acompanhar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro 3, 19. 1 Pedro, capítulo 3, 19, primeiro eu quero dizer que é um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 é um texto que muitos estudiosos da Bíblia, muitos homens que conhecem os originais, estudaram a Bíblia, eles não chegam a um consenso para saber o que Pedro estava querendo dizer, né, no versículo aqui 19. E algumas coisas a gente sabe o que ele quer dizer, mas outras coisas a gente não sabe, porque é um texto de difícil interpretação. Para vocês terem uma ideia, Lutero, né? Martim Lutero, que traduziu a Bíblia do original hebraico e o original grego para o alemão, quando ele escreveu um comentário em 1 Pedro, ele disse que ele não sabia o que Pedro estava querendo dizer nesse versículo. Ah, pastor, então significa que o que a gente vai falar aqui, a gente não sabe se é verdade ou se não é verdade? Não, é verdade. A gente sabe que é bíblica, a Bíblia é inspirada por Deus. O que eu quero dizer é que não tem como saber exatamente, né, palavra por palavra ou o contexto do que Pedro estava querendo dizer aqui. Mas vamos para o texto, que aí, indo para o texto, a gente vê o que a gente tem certeza, o que estava acontecendo, e o que a gente não tem certeza. Por exemplo, já vou dizer aqui para vocês, o que não dá para ter certeza que Pedro está falando aqui é que isso aconteceu no sábado, exatamente entre a morte e a ressurreição de Jesus. Pode ter sido entre a morte e a ressurreição no sábado, ou pode ter sido depois da ressurreição, né, no domingo. Mas a gente sabe o quê? Que aconteceu. Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. Hoje eu tô com essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de estudo, né, da Nova Versão Transformadora. Eu vou ler para vocês nessa versão. Diz assim: por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. No original grego são 9 palavras. Não precisa de muito para confundir a mente de uma era, né, de mais de 2000 anos de estudiosos da Bíblia. A Bíblia, então, só com 9 palavras não consegue trazer luz em todos esses 2000 anos de interpretação bíblica. Mas o que Pedro está dizendo aqui, né, é que Jesus sofreu, ele morreu, né? Olha só o versículo 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física na sexta-feira, foi ressuscitado pelo Espírito no domingo, por meio do qual, ou seja, por meio do Espírito, né? Foi ressuscitado pelo Espírito e por meio do qual, por meio do Espírito, pregou aos espíritos em prisão. Então fala que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele ressuscitou pelo Espírito. E por meio do Espírito, né, Jesus, pregou aos espíritos em prisão. Então, aqui, né, ele começa a falar que Jesus, né, ele pregou a espíritos que estavam em prisão. E aí ele continua no versículo 20 dizendo, aqueles espíritos que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Está falando aqui então que Jesus morreu e Jesus pregou a espíritos que estavam em prisão, e esses espíritos
eram espíritos que estavam presos, né? Espíritos desobedientes da época de Noé. Então vamos lá, a gente precisa entender nesse texto né? Jesus pregou, quando ele pregou e para quem ele pregou e que pregação foi essa. Por exemplo, Jesus pregou quando? Né? Jesus pregou entre o sábado e o domingo, né? Jesus pregou para que espírito? Espírito de pessoas ou espíritos demoníacos? E aí, que pregação foi a dele? Uma pregação, se foi uma pregação de salvação e ele pregou para espíritos demoníacos, ele pregou salvação para os demônios? Ele pregou para as pessoas, e que pregação ele pregou? Então, tudo isso a gente consegue tirar desse texto de uma forma herege, se não souber interpretar ou não souber ver, mas notem que algumas coisas do que nós vamos falar aqui, a igreja e nós já ouvimos e a gente não é novo. Por exemplo, o credo apostólico, né? Nós cremos, né, que cremos em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Nós cremos, é o credo apostólico da Igreja Católica, e lá no credo apostólico fala que Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Eles tiram, né, dessa ideia aqui, desse texto, que Jesus desceu à mansão dos mortos e pregou aos espíritos que estavam em prisão. E aí a Igreja Católica interpreta que os espíritos em prisão eram as pessoas, né, os desobedientes do Antigo Testamento, lá da época de Noé, e Jesus pregou para essas pessoas, e aí ele libertou esses cativos e levou eles para o céu. E aí, por aí, tira-se, né, a ideia do purgatório, é o qual a gente não crê no purgatório, que há uma segunda chance depois da morte. Então, Jesus aqui, ele, pelo Espírito de Deus, ele prega aos espíritos. Ou seja, que espíritos são esses? Demônios. Agora, a pregação aqui, né, a palavra ele prega, no original grego, existe duas palavras para pregação e anunciar, né? Uma é kerusso e a outra traz a ideia do evangelho, euangélio. Então, Jesus aqui não prega o evangelho, a boa notícia. Ou seja, Jesus não leva uma boa notícia para esses espíritos, senão seria usada a palavra evangelho. Mas Jesus leva uma proclamação, uma verdade. E aí é usado a palavra kerusso. Então, Jesus vai a esse abismo, né, no sábado, ou alguns creem que não foi no sábado, mas vamos, né, dizer aqui que foi no sábado. Então, imagine, eu disse aqui para vocês que é o quê? O Black Sabbath, sábado negro. Satanás e seus demônios estão em festa porque mataram o Filho de Deus. E aí, enquanto eles estão festejando a morte de Jesus, quem aparece lá no covil deles? Quem aparece na festa dos demônios sem ser convidado? O próprio Jesus. Ele aparece para acabar com a festinha dos demônios. Ele aparece para proclamar a vitória dele sobre os demônios. Ou seja, ele aparece para pisar na cabeça deles. Então, lá em Gênesis, né, que o filho da mulher, né, Satanás morderia o calcanhar, mas ele pisaria a serpente. Na sexta-feira, né, o mundo dos demônios, os demônios, eles morderam o calcanhar de Jesus, mataram ele. Mas aqui nós vemos no sábado Jesus descendo, né, ao abismo, a esse reino espiritual aí dos demônios, a esse local espiritual, e Jesus pisa na cabeça deles. Jesus declara, né, a vitória dele sobre a morte. E essa vitória de Jesus sobre a morte, ele declara a vitória sobre os poderes demoníacos. Então, a partir dessa declaração, dessa pregação da vitória, né, de Jesus, ele não é mais o mesmo. O relacionamento dele, né, com esse mundo espiritual dos demônios não é mais o mesmo. A ideia é que agora Jesus venceu, né? Ele proclamou a vitória sobre os demônios, sobre a obra dos demônios, e a Bíblia fala que ele despojou, ou seja, ele tirou os poderes que os demônios tinham.
E qual era o poder que os demônios tinham, né, que Jesus tirou e declarou vitória sobre? A palavra, né, Satanás, ele significa vários nomes na Bíblia, ele tem vários nomes. Um deles, ele é o opositor, né? A ideia é que ele se opõe a Deus e à verdade, a tudo que se chama Deus. Uma outra palavra que é usada para Satanás é que ele é o acusador. Ele acusa as pessoas. Então, as pessoas, né, antes da morte de Jesus, tinham medo da morte porque Satanás acusava as pessoas que após a morte viria o julgamento e a ira de Deus. Então, por quê? Porque antes da morte de Jesus, né, não havia essa paz com Deus, o perdão dos pecados. Porque só há salvação, justificação e paz com Deus através de Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, ele triunfa sobre a morte e ele toma, né, o que a Bíblia fala, as chaves da mão de Satanás, a chave do poder da morte. Ou seja, Satanás, ele tinha o poder de acusar as pessoas, né, em relação à morte. Agora ele não pode mais acusar. Por quê? Porque agora as pessoas não precisam mais ter medo da morte. Porque agora há uma salvação, agora há um perdão dos pecados. E a morte agora não é mais julgamento, não vem mais a ira de Deus sobre aqueles que morreram. Mas, se você foi perdoado os seus pecados através da obra de Jesus na cruz, você não precisa mais ter medo da morte. Ou seja, até o poder acusador do diabo Jesus tomou. É essa a ideia de tomar a chave da mão dele. O poder de acusação. Então aqui Jesus desce ao abismo no sábado, proclama a vitória dele sobre a morte, toma de Satanás o poder de acusação e aí vence, ele triunfa sobre esses espíritos. Então essa é a ideia básica do que Jesus fez no sábado. Esses espíritos aqui, eles estavam em prisão, né? Porque eles foram desobedientes desde a época de Noé. Então a Bíblia fala que existem demônios que estão presos e existem demônios que estão soltos. Tanto que quando Jesus chega lá em Gadara, né, na região do Gadareno, nós lembramos que fala lá daquele demônio, né, que ele diz que o nome dele é Legião, porque nós somos muitos. E aí ele sabe que Jesus vai expulsar ele e ele pede para Jesus que eles sejam enviados para a manada de porcos. Ou seja, ele sabia que Jesus tem o poder de aprisionar demônios. Jesus tinha o poder de mandar os demônios para esse local, para esse abismo e acorrentá-los, aprisioná-los de tal forma que eles não teriam mais liberdade de transitar no reino, nesse reino, né, nesse mundo espiritual e também nesse reino físico, nesse mundo físico nosso. Então a Bíblia fala então que Jesus tinha esse poder de aprisionar e acorrentar nesses demônios. E esses espíritos, né, esses demônios que Jesus desce para pregar, para anunciar, para proclamar a vitória deles, eles estavam aprisionados. Então Jesus desce, vamos dizer assim, para a prisão dos demônios, lá no local onde eles estão, e Jesus proclama, né, para os seres demoníacos a vitória deles sobre, né, sobre a morte. Então, no mundo físico, né, humano, nada acontecendo. Os judeus estão descansando do sábado, as mulheres estão esperando para ver Jesus lá no domingo de manhã, mas no reino, no mundo espiritual, né, algo significativo e poderoso está acontecendo. Então assim também é na nossa vida. Às vezes o que parece ser um dia normal, um momento normal, no mundo físico, Deus está fazendo grandes coisas no mundo e no reino espiritual. Então, esse foi o sábado, que Jesus fez no sábado. Amém? Amanhã a gente termina a nossa campanha, né? O 7º dia. Jesus amanhã é um momento decisivo. Jesus, né, ele ressuscita dos mortos. Ele não reencarna, ele ressuscita, é muito diferente. E nós vamos falar amanhã então da ressurreição de Jesus, a nossa última live da semana. Se você gostou, olha, não deixe de dar um joinha aí, um amei, de compartilhar, de comentar,
todas essas atividades de vocês, diz para o Facebook que está sendo de muito valia, né? Esse conteúdo que nós estamos oferecendo para vocês, aí o que leva o Facebook a ranquear e nos ajudar a espalhar o conteúdo da nossa igreja, da nossa página. O conteúdo, o Facebook entende que a nossa página, a página da Igreja Brasil para Cristo de Mariporã, é uma página que tem um bom conteúdo, o que leva as pessoas a interagir com o conteúdo da página. E aí a nossa página recebe um bom ranking. Compartilhe, né? Dê um joinha, dê um amei e que o Senhor abençoe cada um de vocês. Dodô, Rubinho, os homens da igreja, terminando essa live nós temos a reunião dos homens, tá? Aguardem lá no grupo de homens do WhatsApp que nós já vamos começar. Irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês estejam tão ansiosos quanto a mim para que voltem os nossos cultos, para que voltem as nossas reuniões na igreja, para que possamos, né, estarmos juntos e não somente pelas lives. Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor. E, irmãos, olha que chuva de like, de amém aqui. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, queridos. Tchau, tchau.